Muito bem. Obrigado você que está assistindo mais um vídeo gravado aqui no canal Cristianismo, Judaísmo e Ra, que significa um. Judeus e cristãos são um. Como? Na palavra de Deus, através da palavra de Deus, a voz do Senhor, né? Eu tenho feito uma série de vídeos muito bom, muito importante, e nesses vídeos eu venho comentando a respeito das 10 palavras. E se você tem dado ouvido à voz do Senhor nas 10 palavras, seu coração começou a se tornar um com Deus. Então nós cristãos, junto com os judeus, ouvindo a voz do Eterno, nos tornamos um, Então, parabéns para você que chegou a esse nível espiritual. E vai crescer mais, muito mais. Eu gostaria de continuar com o quarto enunciado. Já foi comentado 3 enunciados das palavras que Deus falou, né? E a mais impactante para mim foi aquela que é o nome divino. Você que assistiu o nosso vídeo, recomendo assistir todo o vídeo. Não assista só parte não, porque todo ele vai ajudá-lo a se tornar um com Deus, né? É o seu desejo do nosso coração, do nosso canal. Mas também quero agradecer àqueles que estão nos ofertando, nos ajudando financeiramente, né? Abaixo do vídeo está onde você pode nos ajudar com ajuda financeira para a obra do Senhor, né? Muito obrigado por estar contribuindo pelo nosso trabalho para o louvor de nosso Deus, porque essa mensagem está ajudando pessoas que ouvem, está mudando o coração das pessoas, como eu creio que mudou o seu, a maneira de ver, né? Conhecer a Deus de uma forma mais profunda e íntima, e com segurança de que você está realmente fazendo a vontade de Deus. Então, isso é muito bom. Glória a Deus. Eu gostaria de falar o quarto enunciado, mas eu pensei, não, hoje não, no próximo vídeo vou comentar o quarto enunciado, tá bem? É bom ficar com a expectativa, porque esse também é muito interessante, o quarto enunciado, viu? Fico com a expectativa para o próximo vídeo. Então, o que eu vou falar hoje? Hoje Deus tocou meu coração falar sobre os eventos recentes que vem acontecendo na terra de Israel. Então, você judeu que está na terra de Israel, vendo, né, esses movimentos, essa violência está explodindo dentro do território de Israel. Antes era fora, nas proximidades, na fronteira. Agora, dentro do povo, dentro do território de israelense, israelitas, árabes, palestinos, estão se eclodindo, né? Em rebelião contra o governo local, que é certo que não é bom, mas está acontecendo, né? Então esse é o momento que, às vezes, o líder político tem que tomar atitudes para o bem do povo em geral, e às vezes até
decide por um modo duro, né, para ambas as partes, né? Ambas as partes. Fala-se que hoje, na data de hoje, ou ontem, chega a 200 o número de mortos palestinos. Isso é trágico demais, isso é trágico demais. A terra de Israel está tendo derramamento de sangue. Do lado dos judeus também está tendo mortes. Então, nós não somos a favor de derramamento de sangue, de espécie alguma. Agora, lidar com pessoas que são voltadas à violência, né, que não querem conversas pacíficas, não querem acordo, diálogos, né, é muito complicado. É muito complicado mesmo. Mesmo. Mas vamos lá. O que me traz atenção diante de tudo isso que estamos vendo? Bom, eu trouxe aqui para a leitura de hoje Isaías, capítulo 11, né? A nossa reflexão. Isaías, capítulo 11, que é aquela promessa sábia do servo sofredor. Presta atenção. O versículo aqui, nós vamos ler do 1 ao 4, tá bem? Diz assim: você judeu conhece esse texto no Tanakh na linguagem hebraica. Eu estou aqui com uma tradução em português da João Ferreira de Almeida, que é uma língua mais para os cristãos. Então vou ler aqui segundo consta a nossa interpretação, a tradução. Diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de Hashem, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O Espírito do conhecimento e do temor do Senhor. Versículo 2. Veja o que está dizendo aqui. E deleitar-se-á no temor do Senhor. Terá prazer no temor do Senhor. E não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. É uma maneira muito especial desse líder, desse Messias, mencionado aqui em Isaías capítulo 11. Porque o que norteia a mente desse Messias? Temos que entrar na mente do Messias para encontrar a saída dos problemas, dos conflitos que o povo de Israel está vivendo hoje. Vamos tentar entrar. Pode, irmão Jorge, nós entrarmos na mente do Messias, se ele nem sequer apareceu? Né? É uma pergunta interessante, né? Claro que pode. Claro que pode. Porque Deus delineou aqui, nesta palavra, o que norteia a mente do verdadeiro Messias. Estamos aí às vésperas de aparecer, ou se já não apareceu, o Messias dos judeus. Então, vamos ver o que norteia o verdadeiro Messias. E aqui fica claro, o texto fica bem claro em português. É claro que também em hebraico deve dizer algo semelhante. Ele diz assim: o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O temor. O verdadeiro Messias, ele teme a Hashem. Ele teme a
a Hashem, ao Eterno. Por isso ele não gosta de dar um passo à frente sem primeiro ter certeza que Hashem se alegrará, se Hashem vai apoiar. Ele procura informação com Hashem, procura a direção de Hashem, o Eterno, o Pai, nosso Pai, como diz o nosso mundo cristão. Ele teme. É bom temer, não o homem, mas a Deus. Veja você o que norteia a mente do Messias, do livro de Isaías, capítulo 11. É o conhecimento que ele tem de Deus, que o deixa ele temeroso do que vai fazer, porque o que ele vai fazer pode, agradar a Deus, pode não agradar. E diz o texto diante: ele terá prazer, deleitar-se-á no temor do Senhor. Ele terá um prazer de ter esse temor do Senhor. Este é o procedimento do verdadeiro Messias. Verdadeiro Messias judeu, o Filho do Deus vivo. Ele tem que ter temor. Ora, veja você porque eu estou falando isso aqui. Eu vi o conflito que está passando na internet da terra de Israel. Vi, e todo mundo viu, Não pense que meu comentário aqui é antissemita, que não é antissemita. Me baseio na luz dos escritos sagrados. E eu vou trazer atenção algo que me chamou, a minha atenção, meu olhar, foi que estava vendo uma cerimônia espiritual lá no monte onde havia o templo sagrado. O templo de Salomão, o templo de Herodes estava ali, hoje só resta a muralha. E lá tem uma mesquita. Uma casa de oração dos palestinos, os árabes, que historicamente ficaram com aquele lugar para eles. Até quando foi tomado Jerusalém, nos anos de guerra, o líder espiritual do local deu a chave para o líder militar: você ganhou, tome aqui a chave do templo. E o líder do militar disse: não, devolva, porque nós queremos a paz com os palestinos. E devolveu. Isso foi uma atitude nobre e uma atitude de quem teme a Deus. Por que eu falo isso? Porque aquele lugar, aquele templo, aquele lugar onde era o templo de Salomão, onde foi o templo de Herodes, ele tem ali ainda o seu significado espiritual. Ele continua sendo um lugar santo para os judeus. Embora os judeus não podem ir lá e fazer seus rituais antigos para adorar a Deus. Eles estão... Desculpe, deu sono. Eles estão ausentes de lá. Mas o lugar continua sendo um lugar santo. Embaixo, na muralha do Muro de Lamentações, ali muitos rabinos, ortodoxos, religiosos, pessoas do mundo inteiro, vêm até aquele muro e ali deposita a sua prece, a sua oração, deposita um pouco da sua energia espiritual e deixa naquela muralha e clama ao Senhor, Ali é um lugar onde é vivo a espiritualidade judaica. E lá no alto, onde era o templo de Deus,
ali também é repleto de orações. Ali, árabes que não são judeus, mas são filhos de Abraão, pelo que a gente conhece da história, né? Estão ali orando, clamando a Deus, que na língua deles chama-se Alá. Alá. Não vou chamar, e não chamo como os judeus chamam, mas chamo de Alá, a Deus que fez os céus e a terra e o mar. Então ali é um lugar carregado de energia, de orações. E acredite, ali tem anjos. Ali tem anjos. Anjos, sim, tem anjos. Ali tem a presença de Hashem, está ali. É um lugar santo. Portanto, o verdadeiro Messias, ele terá temor do Senhor. E como ele terá temor do Senhor e tem esse temor, ele respeitaria mesmo os muçulmanos que estão ali orando no lugar que é sagrado. É sagrado dos muçulmanos, que seja. Mas o lugar é sagrado para os judeus também, se foi e é ainda. Então, o povo de Israel, embora não tenha hoje a bênção de estar ali fazendo a sua adoração ao seu Deus, né, ao Deus de Israel, né? Mas ali no lugar deles, Hashem, o Deus eterno, colocou os muçulmanos para orar. Então, os judeus têm que respeitar que aquele lugar Deus colocou os muçulmanos para orar. E eles têm que orar. E é claro que o povo judeu sempre respeitou o lugar dos muçulmanos. Por que eu estou falando isso? Jorge, você está errado. Ali é dos judeus. É os judeus que têm que orar. Por que você está falando que os muçulmanos que têm que orar? Está errado. Alguém pode dizer isso que eu estou falando agora, né? Mas veja bem. Enquanto Hashem não dizer no coração dos muçulmanos, olha, vocês têm que sair. Aqui vou trazer de volta meus filhos, porque eu tenho uma aliança com eles, os judeus. Quando Deus não falar para os muçulmanos, isso significa que os muçulmanos têm a prioridade no momento. É difícil, né, falar uma coisa dessa, né? Mas tem. Aí por quê, mano? Por quê? Aí você tem que conhecer a história que nos foi revelada na Bíblia Sagrada, né? A Bíblia Sagrada nos diz que aquele lugar é um lugar que ninguém pode pôr os pés, a menos que Deus autorize, né? E pelo visto, Deus autorizou os muçulmanos, os árabes ali, a ficar ali, a adorar Deus ali. Porque se Deus não quisesse eles ali, é certo que algo Deus faria para que eles saíssem dali, para que eles se afastassem dali. Né? Não é isso que diz as Escrituras? Por exemplo, o Urias, na nossa língua portuguesa é Uzias, o rei da casa de Davi, não foi oferecer incenso lá no templo de Deus e ele ficou doente? Ficou doente? Oferecendo ali o incenso? Ficou doente. Deus não quis ele ali. E ele, saiu correndo. Até hoje onde está, os ossos dele está com a ordem lá, não abra, deixe lá. Não é verdade? Verdade. Então, se Deus não quiser aquela pessoa ali, não,
ela não vai entrar. E se ela entrar, ela vai correr, porque algo vai acontecer com ela. E os muçulmanos, os líderes lá, os pastores muçulmanos lá que estão orando naquele local, parece que nada disso acontece. Parece que não há assim nenhum relato de doença, de manifestação de que Deus quer que ele saia dali. Porque certamente iria acontecer e ele sairia. Conta-se o relato também que o general Tito, que entrou no templo, que não era para entrar, todos que entraram ali, de alguma forma pagaram por ter entrado no lugar que não era permitido entrar. Parece que Tito foi acometido de uma doença aqui na sua região nasal e veio morrer dessa doença, e acredita-se que isso está relacionado com a sua invasão, intromissão no lugar sagrado. Então, eu estou trazendo atenção fatos históricos, que quer dizer o seguinte: não é para entrar ali quem não deve entrar. Certo? Não é para entrar. Não é. Não adianta, eu sou judeu, sou filho de Abraão, Isaac, Jacó, está escrito na Bíblia que essa terra me pertence e eu vou tomar posse daquilo que é meu. Calma lá. Calma lá. Não é bem assim. O relato diz que o Messias teme ao Senhor. Então tema ao Senhor. Se o Senhor ainda não liberou a terra, se o Senhor não liberou o lugar, não tente fazer isso na marra, porque você estará lutando contra o seu Deus, Israel, Deus de Israel. Preste atenção. Não é aqui um discurso antissemita, não. É um discurso baseado em Isaías capítulo 11. O temor do Senhor nos protege. Agora veja, na sexta-feira à noite, ocorreu, eu não posso nem dizer se foi sexta-feira à noite, mas numa sexta-feira ocorreu aquela luta entre soldados policiais com os manifestantes que estavam no templo. Parece que eles estavam preparando-se para fazer alguma arruaça, jogar pedras, tinha muita pedra no local, queriam fazer um barulho. O temor do Senhor e o reconhecimento que aquele ambiente ali é um lugar sagrado, poderia ter evitado aquele conflito. Então, essa é a direção de quem teme o Senhor. Se tivesse tido esse temor, os soldados israelitas, judeus, não teriam avançado contra aqueles manifestantes. Deixavam eles lá, certo? O lugar é sagrado. Os soldados tinham que mostrar que era sagrado mesmo. O temor do Senhor leva a isso. Mas jogaram bombas de gases de efeito moral no meio dos manifestantes, onde tinha mulheres e crianças. Tudo bem, os covardes estavam usando as mulheres e crianças como escudo, mas vocês não era para estar lá, não era para estar jogando aquelas bombas lacrimejantes no meio daquelas pessoas. O temor do Senhor, o temor que nasce no coração do verdadeiro Messias, respeitaria o Senhor, que se faz presente naquele lugar. Se não fosse assim, para que as pessoas vão orar naquele muro? O muro das lamentações. Então, faltou enxergar, ver com a fé, que ali a presença de Hashem é permanente. Por mais que não tenha o templo, é permanente. E se aquelas pessoas estão ali orando, embora não sejam judeus,
É porque Hashem quis que eles ficassem ali orando. Deu a eles este momento e tinha que ser respeitado. Aí os soldados não respeitaram. E mais, invadiram o local mais sagrado, ali a capela, né, a mesquita, invadiram lá dentro, jogaram bombas de efeito moral lá dentro, invadiram, entraram para expulsar as pessoas lá de dentro. Isso foi muito mais agravante. Mostrou não só a falta de temor, a perca da fé, de respeito à Torá, de respeito à Torá, que nos ensina que ali é um lugar onde está o nome do Senhor. Então o nome do Senhor foi violado. Por quem? Pelos judeus. Não foi pelo Hamas. Se bem que se aqueles palestinos se rebelassem ali, era eles que estariam errando. E deixa eles errar ali naquele local. Porque as consequências viriam sobre eles. Hashem não ia gostar que nenhum palestino criasse problema ali. Se criasse, viria sobre a cabeça deles a resposta dos seus erros, que Hashem se faz presente ali. Então, faltou temor. Faltou temor. Entraram ali dentro, fizeram uma anarquia com agressividade. Né? Não era para acontecer aquilo. Mas, irmão Jorge, aconteceu. Aconteceu. Deus consentiu, permitiu, aconteceu. Agora vem as consequências. Vem as consequências. Né? Então, o verdadeiro Mashiach, que busca a paz, que é príncipe da paz, pela paz, ele não faria isso. Ele não faria isso. Ele esperaria que Hashem desse a resposta. O próprio Hashem é capaz de fazer toda aquela massa de gente sair de lá e dizer para os judeus: olha, este lugar é de vocês, fiquem. Não queremos ficar aqui. Porque entendemos que Deus quer que vocês fiquem aqui. O Eterno faz isso. O Eterno já fez isso. Há muito tempo atrás. Já fez. Pegaram a Arca da Aliança, que foi parar na terra dos filisteus, ficou andando de vilarejo por vilarejo até chegar no território de Israel, porque eles não queriam aquela arca lá. Estava adoecendo eles. Ela, sem um exército, sem uma arma, uma espada, fez eles levar de volta ao território de Israel. Para quem teme a Deus, crê que isso aconteceu. Então está errado. Natanael, o presidente Benjamim, está errado. Ele tinha que reconhecer que ele errou. Pedir desculpas ao povo palestino. Ele tinha que pedir desculpas ao povo palestino por não ter respeitado o momento de oração deles. E Hashem consentiu. Se eles quisessem fazer bagunça naquele território que pertence a eles, o problema é deles. Claro que não seria certo eles fazerem na área que pertence ao povo judeu. Mas foi errado. Então imagine eu dar esse conselho para Natanael, Benjamim Natanael. Você errou, você não mostrou respeito ao lugar santo, onde habita o nome de Hashem.
Você não respeitou as pessoas que estavam lá, que oram ao Deus de Israel, que está ali naquele local. Você errou. Pronto. É difícil. O presidente ouviu uma palavra dessa, né? Peça desculpas. Peça desculpas. Né? E tente consertar os danos que isso causou. A consequência veio os mísseis. A quantidade de mísseis sobre o território de Israel, pondo em risco a vida de uma nação, de famílias, fazendo as famílias hoje, à madrugada, se acordar com sirene, 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 não dorme direito, crianças não dormem direito, ouvindo aquele barulho de guerra, sirene, sirene, sirene. Isso cria um trauma. Isso cria um trauma na mente das crianças. Por quê? Porque faltou sabedoria. Verdadeiro Machias, que teme o Senhor, não faria isso. Não faria isso. Não faria isso. Agora veja, um povo que espera o Machias, descrito em Isaías capítulo 11. Na prática mostra o contrário. Que é um Messias, um Machias valentão, que usa uma arma, bombas. Cadê o temor do Senhor? Fizeram um avanço terrestre contra os palestinos rebeldes. Eles entraram nos túneis e foram bombardeados para morrer lá, morreram dentro dos túneis. Jovens morreram ali dentro. Diz a Bíblia, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza. Essa sabedoria que está aqui não é para fazer guerra e matar seus inimigos dessa forma, não. Foi covarde. Essa morte. Fazer um monte de jovens entrar no buraco e jogar a bomba lá para matar. Matamos os terroristas. Assassinaram, essa palavra, assassinaram muitas pessoas. E assim o sangue dessas jovens pode ser caro para o povo judeu, pode ser caro. Então, o certo é chamar o Hamas, que não é boa pessoa, né? E vamos dizer, vamos dar um basta aqui. Eu pago todos os danos que nós causamos, aos prédios que nós derrubamos, né? As famílias que perderam seus meninos, seus jovens, vamos indenizar. Eu pedi um reconhecimento, pedir desculpas. Bom, Jorge, mas você está falando, estou falando que está aqui antes que morra mais pessoas. Antes que morra mais pessoas. Porque uma vez que começa a matança, olha a Síria como está, né? A cidade da Síria toda destruída. Mais de 500 mil pessoas morreram. Porque não queria abaixar a crista, né? O povo queria liberdade, o líder queria dominar. Mais do que também. Então está aqui a mensagem do Senhor. Aqui tem um conselho do Senhor Jesus, que nós cremos que Ele é o Messias. Ele dá o seguinte conselho. Olha o que ele diz. Mateus capítulo 5. Você não judeu, se conhecer um desses livros, leia. Você vai ver o conselho do Senhor Jesus antes de morrer. Ele disse assim, Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados
os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados pacificadores. Vamos buscar a paz de verdade, né? Vamos buscar a paz de verdade. Ah, mas o Israel tem o apoio dos governantes internacionais, estão agindo em legítima defesa. Não vá por esse caminho. Porque o que adianta ter o apoio dos governantes do mundo e não ter o apoio do Eterno, do de Hashem, da palavra que ele nos ensina, palavra de paz. Reconheça que houve abusos, houve mesmo abusos da parte do povo, dos soldados, quando invadiram a mesquita, a área do templo sagrado. Foi ali que começou, então é ali que tem que terminar. Reconhecendo que houve erro, pedir desculpas, indenizar as famílias que foram danificadas. Do lado de Israel também tem danos. Reconhecer que, por causa de uma falta de sabedoria, fez mal à família dos judeus. Amém? Esse que é o certo. É ser pacificador. Hamas respondeu com foguete. E ele tem foguete para isso, tem apoio do Irã. Você está a favor disso, Jorge? De forma alguma. Vamos ser pacificador. É melhor que o inimigo ataque para Hashem responder. Hashem responde. Desde que Hashem responde, meu irmão. Eu tenho a certeza. Né? Então está aqui a palavra do Senhor Jesus, é essa. Ser pacificador, né? Procure o caminho da paz. Amém? Para que não aumente os dramas, né, que está acontecendo. Jesus diz mais. Ele diz: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Por mais que os judeus façam bem aos palestinos, parece que nunca vai agradá-los. O ódio continua no coração deles. Mas Jesus disse: você é feliz, porque você pratica a justiça. De você pertence o reino dos céus. Então se alegre com isso. Está praticando bem. Leve alimento a essas viúvas. Leve comida para essas crianças palestinas. Viu? Dê a elas um futuro mais digno, estudo, escola. Tá certo que lá quem governa é os palestinos, né? Mas da parte de Israel continue a ser bom. Amém? Esse é o conselho daqueles que realmente buscam o verdadeiro Messias, né? Que teme o Senhor. Esse é o verdadeiro Messias. Ele teme o Senhor, ele não teme as nações, ele teme o Senhor. Ele não fica se humilhando no meio para os povos. Ele não se humilha para os povos da terra. Ele teme ao Senhor, ele se humilha ao Senhor. E ouve a voz do Senhor, a voz de paz, de bênção, respeito à vida. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos que ouviram essa mensagem, que era mais ou menos o caminho para as coisas mudar, mas parece que não vai mudar. Isso também Deus tem alguma coisa a ver. Eu vou falar mais no próximo vídeo, viu? Obrigado.